Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No nosso último vídeo, exploramos a história do homem que foi considerado o mais tolo da Bíblia Nabal. Hoje, então, estamos prestes a mergulhar na fascinante história do homem mais sábio que já viveu segundo a Bíblia. Preparem-se para conhecer a vida, as conquistas e os desafios e o final de um personagem bíblico icônico, o rei Salomão. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like e ative o sininho para que todas as vezes que publicarmos novos vídeos, você seja notificado e vir ser abençoado. E é claro que outras pessoas também possam ter acesso a este conteúdo. Sua sabedoria é lendária, suas proezas são inspiradoras e sua jornada é repleta de lições valiosas que perduram até os dias de hoje. Vamos lá. A verdade não contada sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei amado, porém com uma história com um fim desagradável. A Bíblia é um livro completo e imparcial que não tenta nos proteger das imperfeições de nossos heróis da fé. É difícil pensar em reis lembrados com carinho na Bíblia sem incluir Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amou a Deus, tanto que ofereceu 1000 holocaustos em prol de Deus, que pediu sabedoria quando lhe foi dada a oportunidade de pedir qualquer coisa, e então liderou seu povo com entendimento incomum que trouxe paz e encerrou guerras. 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão mostrou seu amor pelo Senhor ao seguir as instruções dadas a ele por seu pai Davi. Os sacrifícios oferecidos em holocausto em Gibeão, pois esse era o lugar mais importante daquela época. Então Salomão subiu a Gibeão e lá ofereceu os 1000 holocaustos no altar que ali havia sido preparado para o Senhor Deus. Então o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em um sonho, e Deus disse: "Peça o que quiser, e eu darei a você." Então Salomão respondeu: "Você tem mostrado grande bondade a seu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a você, justo e reto e corajoso. Você continuou com essa grande bondade para com ele e deu a ele um filho para se sentar em seu trono neste mesmo dia. Agora, Senhor meu Deus, você fez de seu servo um rei em lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas uma criança e não sei como cumprir meus deveres. Teu servo está aqui entre o povo que você escolheu, um grande povo, muito numeroso para contar ou enumerar. Então dê ao seu servo um coração compreensivo, para governar seu povo, e distinguir entre o certo e o errado, porque quem é capaz de governar este grande povo seu?" O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão. Então Deus disse a ele: "Uma vez que você me pediu isso, e não pediu uma longa vida ou riqueza para você, nem pediu a morte de seus inimigos, mas sim discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Darei a você um coração sábio e compreensivo, de modo que nunca houve antes e nunca haverá ninguém como você. Além disso, eu lhe darei o que você não pediu, riqueza e honra, para que em sua vida você não tenha igual entre os reis. E, se você andar em obediência a mim e guardar meus decretos e comandos como Davi, seu pai fez, lhe darei uma longa vida." Salomão se tornou grandemente famoso e popular por causa de sua profundidade, visão e soluções que se distinguiam em inteligência e sabedoria para aquela época. Ele escreveu alguns dos livros mais conhecidos da Bíblia, como Eclesiastes, Cantares de Salomão, em Provérbios, sendo este último conhecido também como o Livro da Sabedoria. São livros cheios de visão e que passam para aqueles que o leem total e pleno conhecimento de tudo o que era pregado por Salomão durante o seu reinado. Nesses livros ele escreveu muitas palavras sábias, citações, canções e provérbios, que são tão profundos que ainda os exploramos hoje. Exemplos dessas pérolas de sabedoria são Provérbios capítulo 5, versículos 1 e 2. "Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Incline o ouvido às minhas palavras de discernimento, para que você mantenha a discrição e seus lábios preservem o conhecimento." E também podemos contemplar a sabedoria em Provérbios capítulo 9, versículo 10.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 11. Há um tempo para tudo e uma estação para cada atividade sob os céus. Ele fez tudo belo no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. No entanto, ninguém pode compreender o que Deus fez do começo ao fim. Salomão foi um homem sábio que era difícil de ignorar e fácil de amar. É por isso que muitas pessoas vinham de longe a fim de buscar conhecimento através de sua sabedoria e riqueza de conselhos. Uma rainha tenta provar a sabedoria de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 18. Quando a rainha de Sabá ouviu falar sobre a fama de Salomão e seu relacionamento com o Senhor, ela veio testar Salomão com perguntas difíceis. Chegando a Jerusalém com uma grande caravana com camelos carregando especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, ela veio a Salomão e conversou com ele sobre tudo o que tinha em mente. Então, Salomão respondeu a todas as suas perguntas. E, de fato, nada era muito difícil para que o rei explicasse a ela. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão no palácio que ele havia construído, a comida em sua mesa, o assento de seus oficiais, os servos atendendo em suas vestes, seus copeiros e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irã trouxeram ouro de Ofir, e de lá trouxeram grandes cargas de madeira de almugue e pedras preciosas. O rei usou a madeira de almugue para fazer suportes para o templo do Senhor e para o palácio real, e para fazer harpas e alaúdes para os músicos. Tanta madeira de almugue nunca foi importada ou vista desde aquele dia. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele havia dado a ela de sua generosidade real. Então, ela partiu e voltou com sua comitiva para seu próprio país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, sem incluir as receitas dos comerciantes e negociantes, e de todos os reis árabes e dos governadores dos territórios. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido. 600 ciclos de ouro foram usados em cada escudo. Ele também fez 300 pequenos escudos de ouro batido com 3 minas de ouro em cada escudo. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono coberto de marfim e folheado a ouro fino. No entanto, aspectos muito desagradáveis e completamente confusos de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, são surpreendentes. O início da perdição de Salomão, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. O rei Salomão, no entanto, amava muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas. Eram de nações sobre as quais o Senhor havia dito para os israelitas: vocês não devem se casar com elas, porque certamente elas farão seus corações se voltarem para seus deuses. No entanto, Salomão se apegou a elas com amor. Ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas, e suas esposas o desviaram. À medida que Salomão envelhecia, suas esposas desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não estava totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, havia sido. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o deus detestável dos Amonitas. Assim, Salomão fez o mal nos olhos do Senhor. Ele não seguiu o Senhor completamente como Davi, seu pai, havia feito. Em uma colina a leste de Jerusalém, Salomão construiu um alto lugar para Quemós, o deus detestável dos Moabitas, e para Moloque, o deus detestável dos Amonitas. Ainda que esta fosse uma prática detestada pelo Deus que havia coloca Salomão no trono, no lugar de seu pai Davi. Mesmo Deus advertindo Salomão a respeito de suas práticas errôneas,
ele fez o mesmo por todas as suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. O Senhor ficou irado com Salomão, porque seu coração havia se afastado do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido a ele 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não cumpriu o mandamento do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: visto que essa é sua atitude, e você não guardou minha aliança e meus decretos, que eu ordenei a você, certamente arrancarei o reino de você, e o darei a um de seus subordinados. No entanto, por causa de Davi, seu pai, eu não farei isso durante sua vida. Eu o arrancarei da mão de seu filho, mas não arrancarei todo o reino dele. Darei a ele uma tribo por causa de Davi, meu servo, e por causa de Jerusalém que escolhi. Eventualmente, essa luxúria, fraqueza e falta de disciplina em relação ao seu relacionamento com mulheres fizeram Deus dar as costas a ele até que ele perdeu quase tudo o que tinha. 1 Reis capítulo 11 versículos 28 a 40. Agora Jeroboão era um homem de posição, e quando Salomão viu como os jovens faziam bem o seu trabalho, ele o colocou no comando de toda a força de trabalho das tribos de José. Nessa época, Jeroboão estava indo para fora de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, o encontrou no caminho usando um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías pegou o manto novo que ele estava vestindo e o rasgou em 12 pedaços. Então ele disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços para você, porque isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Veja, vou tirar o reino da mão de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por causa de meu servo Davi na cidade de Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Moloque, o deus dos Amonitas, e não andaram em obediência a mim, nem fizeram o que é certo para meus olhos, nem guardaram meus decretos e leis como Davi, meu servo, fez. Mas eu não tirarei todo o reino da mão de Salomão. Fiz dele governante todos os dias de sua vida por causa de Davi, meu servo, que escolhi e que obedeceu meus mandamentos e decretos. Eu tirarei o reino das mãos do filho dele e o darei a você. Eu lhe darei uma tribo para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade onde escolhi por meu nome. No entanto, em relação a você, eu o tomarei, e você governará tudo o que seu coração desejar. Você será rei sobre Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar em obediência a mim, fazendo o que é certo para meus olhos, obedecendo meus decretos e mandamentos como Davi, meu servo, fez, eu estarei com você. Eu construirei uma dinastia tão duradoura quanto aquela que construí para Davi e darei Israel a você. Eu humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito, para Sisaque, o rei, e permaneceu lá até a morte de Salomão. Salomão, uma vez o líder amado das 12 tribos de Israel, teve apenas uma tribo como legado. Sua vida nos ensina que até mesmo o herói mais celebrado tem fraquezas que precisam ser enfrentadas se quiserem terminar com força. Oremos. Senhor, obrigado por ser o rei amoroso da minha vida. Obrigado pelas lições da vida de Salomão e como os princípios aumentaram meu entendimento de viver para te agradar. Eu terminarei gloriosamente e concluirei minha jornada com propósito para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Não se esqueçam de deixar seus pensamentos nos comentários abaixo e compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar deste ensinamento espiritual e compartilhem suas experiências. Obrigado novamente por assistir e que a graça e a paz de Deus estejam com você enquanto você continua sua jornada de fé e oração. Até a próxima.